Olá, muito bem-vindos ao canal Skylar Estúdio. Meu nome é Kátia Briz, sou terapeuta, facilitadora aí de alguns cursos, de uma jornada linda que aos pouquinhos eu vou contar um pouco mais para você. Bom, antes de mais nada, hoje eu quero falar com vocês sobre meditação. Sim, meditação. Quanta gente ainda tem tantas crenças relacionadas à meditação, né? Quantas vezes a gente acredita que não consegue meditar? E na verdade, não é bem assim. A meditação, sim, ela é um estado de não mente, mas tem algumas coisas aí no meio do caminho. Então, por exemplo, gente, vamos lá. Antes de mais nada, se esse conteúdo faz sentido para você e para outras pessoas, compartilhe, clica aqui embaixo no sininho para dar as notificações, se inscreve no canal, dá o seu joinha, o seu curtir, mas assiste o vídeo até o final. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem uma série de informações aqui super legais para você. Bom, então vamos falar de meditação. Meditação, gente, primeira coisa que a gente precisa entender, né? É uma observação. Eu estou focando em algo. A minha mente, ela não para de funcionar. E quando eu foco em algo, eu entro no estado de não mente. Esse estado de não mente, ele é um estado que é nosso, natural. Mas, assim como já dizia Osho, é nosso, natural estado de não mente. Porém, acontece que nós perdemos essa conexão, perdemos esse aprendizado. E aí a gente, dentro da nossa vida super turbulenta, um monte de coisa para fazer, a gente já acorda atropelado, faz tudo atropelado ao longo do dia. Raras são as pessoas que conseguem parar e ter aquele momento para elas. Muitas vezes a gente fala, eu preciso meditar antes de trabalhar, eu vou segurar aqui um pouquinho, acordo em cima da hora ou até faço mais um pouco a cabeça ali. Minha cabeça já tá rodando em tudo que vai acontecer durante o dia. Só que a gente precisa lembrar que a nossa mente, como eu disse, ela não para. Mesmo quando a gente está dormindo, ela está organizando tudo aquilo que a gente passou durante o dia, junto com o nosso corpo, ela está digerindo as nossas emoções e ela também está se organizando para que no próximo dia a gente possa trabalhar, enfim, fazer o que a gente precisa. Muitas vezes a gente sonha, consegue lembrar, muitas vezes não. Ou seja, falando do nosso cérebro, ele está em constante movimento, em constante atividade. E aí, gente, o que é legal? É legal, é interessante nós fazermos alguns exercícios de observação para que a gente retorne o foco para dentro de si, para que a gente se conecte novamente, para que a gente se conecte com o nosso eu. Quando a gente fala para prestar atenção em si e se observar, você está focando. Então, de certa forma, você está meditando. Quando a gente fica repetindo um mantra durante muito tempo, o que a gente está fazendo repetindo esse mantra? A gente está diminuindo aqui, acalmando os nossos pensamentos, colocando foco no mantra, porque daí mesmo que a sua cabeça vá embora, você puxa ela para cá. A mesma coisa quando você está treinando respiração. Quando você vê, você está prestando atenção na respiração e aí você vai, aí você volta. Só que quando a gente está fazendo isso, nossa cabeça vai acalmando, nossos pensamentos é como se eles fossem aos poucos diminuindo, sumindo, e aí a gente vai relaxando cada vez mais e a gente entra ali num estado vibracional, um estado alfa. E esse estado alfa, ele é um estado onde a gente está consciente, a gente está acordado, apesar de parecer muitas vezes que estamos dormindo e muitas vezes que a gente até dá aquela cochilada, mas na verdade você não está cochilado, você não está no estado alfa. O seu corpo, o seu cérebro, ele está ali ainda ativo, porém ele não tá naquela turbulência, naquele monte de lixo que a gente tem durante o dia. Ele tá mais pleno. E aí, isso é importante para nós por diversas coisas. Vai melhorar o nosso dia, vai melhorar a nossa mente, vai criar espaço, vai aumentar a nossa criatividade, vai nos dar mais produtividade. E é muito importante a gente entender que uma das formas, né, que a gente começa a meditar, tem várias formas. A gente pode meditar com a meditação guiada, quando alguém está falando, a gente pode meditar com uma música, a gente pode meditar com mantras, com símbolos, com visualizações, existem várias formas. Eu costumo dizer que muitas pessoas meditam até mesmo andando. Sim, porque chega um momento, gente, que esse estado de não mente, ele é um estado tão perfeito, ele é um estado tão gostoso, ele faz tão bem pra gente, que quando a gente já entra nele facilmente, às vezes você vai caminhar num parque e você entra nesse estado. Sabe quando você tá caminhando e aí você, de repente,
você chega num lugar, você nem sabe onde você tá. Não tô falando de dirigir, tô falando de caminhando, prestando atenção na natureza. Você vai diminuindo os seus passos, vai olhando, por exemplo, a natureza, as árvores, os pássaros, e aí você focou naquilo e você não lembra o que você estava pensando. Por que você não lembra? Porque o seu foco tá naquilo, você entrou num estado de não mente, você entrou num estado meditativo. Então existe essa possibilidade mesmo de olhos abertos, enfim. E aí, quando a gente começa a meditar, uma das primeiras coisas que a gente vê dentro das diversas técnicas, como eu já citei, é a respiração. E por que a respiração é importante para nós e principalmente nos processos de meditação? Quando a gente, por exemplo, vai praticar um esporte, muitas vezes traz a respiração pra gente. Quando a gente vai fazer um yoga, vai trazer a respiração, porque nós esquecemos que nós respiramos. É um processo tão automático do nosso corpo que a gente não presta atenção e a gente desaprendeu a respirar. O correto é que a gente respire pelo diafragma, mas a gente não faz isso. A gente fica com a respiração presa aqui em cima no peito. Toda vez que a gente enche os pulmões, que a gente traz esse ar para dentro da gente, a gente está oxigenando o nosso cérebro e faz muito bem pra gente oxigenar os nossos cérebros. A gente principalmente traz uma clareza mental, traz calma pra gente. O que a gente fala às vezes quando a gente tá nervoso? Respira. Por que respira? Que é o solta aquilo, baixa esse lixo, esse metrô. E aí quando a gente começa a meditar e a gente coloca ali, né, uma das primeiras coisas que eu falei, a respiração. Então você vai prestando atenção na sua respiração, num processo automático, oxigenando o seu corpo, voltando-se para você, voltando-se para se perceber, porque é uma percepção sua. Então, toda vez que você faz isso, você principalmente consegue entender o que mais se adequa a você. A gente tem vários tipos de respiração, por exemplo, respiração de 4 tempos, respirações contadas, respiração tipos de pranayama, puxa o ar, solta mais lentamente. Então a gente tem vários tipos de respiração. E dentro das meditações, das observações, o que a gente faz com a respiração, prestando essa atenção, traz a gente para uma calma. Normalmente, meditações guiadas começam com sente-se confortavelmente, respire profundamente. Por quê? Porque já é uma forma para a gente respirar profundamente, da gente prestar atenção na gente. E aí a gente vai soltando. E quando a gente menos percebe, o nosso batimento cardíaco estava ele baixa. Nosso pensamento ele estava um monte de coisa, começa a baixar e a gente naturalmente começa a entrar num estado alfa. Então, a meditação ela traz pra gente o que é a atenção plena. A atenção plena é o quê? A nós. A gente se desliga dos barulhos externos e entra, observa-se, olha, aprende a olhar para dentro de si. É isso que a meditação faz, é isso que é a atenção plena. Olha aquele nome bonito, né, de mindfulness. Olha que bonito esse nome, né, gente? Que aí a gente fala muito, é uma sigla em inglês, mas é isso, gente, é a gente conseguir olhar. Isso não é uma coisa do dia pra noite. Apesar de ser algo natural nosso, não é do dia pra noite. É com o tempo que a gente alcança isso. Adianta eu querer falar pra vocês assim, não, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. Cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, cada um se adequa melhor a alguma situação. Então, por exemplo, começa com prestando atenção na sua respiração por 2 minutos. Depois por 5 minutos, vai aumentando gradativamente. Não precisa ser uma coisa assim absurda, vou ficar 1 hora prestando atenção. Não, começa devagar, começa a trazer isso para sua vida. Depois que você tá ali apenas prestando atenção na sua meditação, começa a colocar situações na sua respiração. Então, por exemplo, a de 4 tempos, começa a fazer a respiração de 4 tempos. Não consigo fazer, começa devagar, depois aumenta. Começa a perceber o ar circulando, entrando em você e saindo.
depois modifica esse tipo de meditação, por exemplo, uma vez que você já consegue prestar mais atenção na sua respiração, já consegue se acalmar mais, já consegue oxigenar a sua mente, traz, por exemplo, uma guia, tem vários dentro do YouTube e aqui também no canal tem algumas, eu vou gravar outras para que a gente consiga ser guiado, que nos leve a um caminho. Ai, mas aí eu não tô trazendo a minha imaginação? No começo você tá trazendo sim, muitas vezes a sua imaginação, mas não tem problema, porque o seu cérebro, ele tá trazendo para você o que precisa trazer naquele momento, o que você precisa trabalhar, o que você precisa limpar, o que você precisa enxergar, o que você precisa perceber. Tudo que quando a gente fala em reprogramação mental, a gente volta para meditação. Por que a gente volta para meditação? Porque a gente vai reprogramar criando na nossa cabeça. Como eu falei, pode ser visual, pode ter diversas formas, gente. E aqui dentro do canal, aos poucos eu vou contar um pouquinho para vocês, vou dar algumas meditações com algumas formas, para que vocês comecem a se habituar. Como eu disse, não precisa ser grandes espaços, pode ser coisas menores, mas é muito importante a gente começar. Se a gente soubesse o quanto isso faz bem pra gente, porque isso está relacionado, como eu disse, com o nosso despertar, com o nosso autoconhecimento, com o nosso retorno ao Criador, ao Universo, a Deus, como vocês quiserem chamar. Por que eu falo de retorno? Porque, por exemplo, quando a gente entra em oração, que a gente está ali muito focado, é como uma meditação. Eu não estou prestando atenção em nada. Eu estou focado naquela meditação, naquela oração com muita fé. Não deixa de ser um tipo de meditação. É uma forma de comunicação a meditação. Só que é uma forma de comunicação muito mais conosco, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, com a nossa verdade interior. Então, apesar da respiração, por exemplo, ser um processo nosso corpo físico, bioquímico, enfim, ela ajuda as nossas ondas cerebrais, a nossa frequência a diminuir e, consequentemente, nos ajuda a prestar atenção. E quando eu me percebo, quando eu presto atenção em mim, me percebo, consigo entender o que está acontecendo comigo, entender quais são os meus sentimentos. E aí a gente começa a entrar, numa aventura maior dentro de nós, uma jornada muito maior de entender por que eu tô sentindo isso, ou por que eu senti isso, da onde que isso veio, como que eu melhoro isso dentro de mim. Então, quando eu olho todas essas nuances e consigo me perceber melhor, eu automaticamente mudo. E quando eu mudo, tudo à minha volta muda. E por que tudo à minha volta muda? Porque eu mudei, porque a minha energia mudou. Se eu tô muito brava, por exemplo, e eu vou meditar, eu vou trabalhar a minha respiração, eu vou automaticamente acalmar. Se eu vou acalmar, eu vou sair daquele estado negativo que eu estava e fica mais fácil para eu entrar num estado positivo. Isso significa que eu vou vibrar positivamente, deixar de vibrar negativamente e passo a vibrar positivamente. Consequentemente, eu vou elevar a minha vibração. Eu elevando a minha vibração, eu consigo ter uma clareza maior do que eu preciso, eu melhoro, eu não trago doenças muitas vezes para o meu corpo, porque eu não estou somatizando dentro daquilo. Eu passo uma energia, eu tenho uma troca energética com o mundo melhor. Então percebe como a meditação é importante pra gente? Que eu gostaria, eu tô sempre falando de pouquinho em pouquinho meditação. Se meditação é um nome que te assusta, pensa de outra forma. Pensa que é uma observação, pensa que é uma oração. Ok, tem detalhes diferentes, mas se complementam muitas vezes. E quando você olha isso como uma observação, talvez o seu cérebro não te bloqueie. Talvez você tenha crenças em relação a isso. E como eu disse, às vezes as pessoas falam pra mim assim, eu não consigo ficar parado. Tudo é treino na nossa vida. Tudo é treino. Se você precisa fazer, por exemplo, uma tomografia, você vai precisar ficar parado. E se a sua vida depender daquilo, vai ficar parado. E mesmo que a sua vida não dependa daquilo, se for para um exame específico que é necessário, você vai ficar parado. Pode demorar um pouquinho mais, mas você vai. Então, quando a gente toma consciência da importância de olhar para dentro, a gente dá um jeito, a gente consegue tudo que a gente quiser, só que aí a gente às vezes se boicota, a gente, ai não, esse negócio é muito chato. Mas por que é muito chato? Porque eu fujo
Eu não quero olhar pra dentro de mim. Não é legal olhar pra dentro de mim. Eu vou descobrir um monte de coisa. Eu achava que eu era assim, eu tenho esse lado que é uma sombra, eu tenho esse lado que é legal, eu posso potencializar isso, eu tenho esse medo. Mas quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica. Mais a gente consegue reverter algumas situações e levar a nossa vibração. Mais a gente troca com o universo de forma limpa, de forma bonita. Mais a gente se conecta ao divino. Mais a gente se encontra. Mais a gente entra no caminho de luz. Então, gente, pensa bem, dá uma olhada aí nesse tema de meditação, vê se isso causa medo em você, se isso causa desconforto. Começa com um pouquinho de tempo, vai buscando, vai crescendo isso dentro de você. Lembre-se do quanto isso vai te fazer bem. Por hoje é isso, gostaria de agradecer você que foi comigo aqui até agora. Como eu disse no começo, se você gostou, dá o seu joinha, então curte, que é muito legal. Quando a gente curte, gente, eu não sei se todos sabem, mas o vídeo ele é enviado para mais pessoas. O YouTube entende que é um conteúdo importante. Então, se você entende que o conteúdo é importante, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Namastê, gratidão.